Boa tarde, meus irmãos. Você que estiver me assistindo aí em qualquer parte do Brasil, você que está na cidade, na zona rural, em qualquer parte, em qualquer lugar desse imenso Brasil, ou mesmo em outro país que você estiver me assistindo, um ótimo dia para você. Que Deus pague a vocês por esse apoio, né? Tão importante que vocês dão a esse humilde canal e a esse humilde trabalho. Meus irmãos, vou dizer a vocês que eu vou fazer mais um vídeo muito importante aqui hoje. Eu vou mostrar o quanto que essa tal comissão judicativa das testemunhas de Jeová é uma coisa desonesta, é uma coisa injusta e fere a Constituição brasileira. Por isso, eu gostaria de pedir a você que dê um joinha para mim aí, para me ajudar. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, meu irmão, se inscreva aí, dá uma forcinha para mim. Eu estou caminhando rumo aos 2.000 inscritos e com a graça de Deus e com a ajuda de vocês, eu chego lá. Meus irmãos, eu gostaria de pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que está desanimado lá na seita, né? Para dar uma ligadinha para mim, para a gente bater um papo. Pode me perguntar aquilo que você quer perguntar para eles e não pode. Pode fazer aquele questionamento que você quer fazer para eles, não pode. Pode me questionar, que eu vou responder para você se o questionamento está certo, se está errado. Aquele irmão também que já saiu das testemunhas de Jeová há muitos anos, mas sente saudade de falar da palavra de Deus, pode me ligar também. O meu telefone é 99151-5617. O DDD é o 037 das Minas Gerais. Uai! Meus irmãos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ali o apóstolo Paulo escreveu assim: nunca ultrapasseis o que está escrito, ou seja, nunca ultrapasse as escrituras, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. O apóstolo Paulo, ele quis mostrar para nós aqui que nós temos que ter a palavra de Deus como nossa direção e não os nossos pensamentos, que não aquilo que nós achamos, o achismo, que a palavra de Deus, ela é a verdade e que nós devemos ser guiados pela palavra de Deus. Nós temos que ter a palavra de Deus como o nosso guia, como o guia da nossa vida. Veja, meus irmãos, as testemunhas de Jeová, elas dizem ser a única religião verdadeira na face da terra, mas elas não seguem essas práticas. As testemunhas de Jeová não seguem essas práticas. Ao contrário disso, elas desconsideram a palavra de Deus em muitas situações, né? E colocam ali os pensamentos deles mesmos em ação. A Bíblia, por exemplo, diz que um ser humano não pode julgar o outro, né? A menos que ele seja um magistrado, né? Um homem preparado, né? Preparado para tal função. Então, uma pessoa que não é um magistrado, não é um juiz, um promotor, ele não pode julgar o outro. E ali nas testemunhas de Jeová, eles julgam. Veja, por exemplo, o que Jesus disse a respeito disso. Vamos ouvir aqui as palavras de Jesus. Jesus disse assim aqui, não julgueis para que não sejais julgados. Veja que o próprio Jesus diz que nós não devemos julgar ninguém. Agora, o apóstolo Paulo também, na sua carta aos Romanos, no capítulo 2 e no versículo 1, o apóstolo Paulo escreveu assim, aqui, Portanto, és indesculpável o homem quando julga a quem quer que seja, porque no que julga a outros, condena a ti mesmo, pois pratica as mesmas coisas que condena. Veja, os dirigentes locais das testemunhas de Jeová, chamados de anciãos, eles atuam como juízes, julgando as testemunhas de Jeová que desconsideram as normas da organização.
A organização tem muita norma e ali, se a pessoa desconsidera uma norma da organização, ela é julgada por uma tal comissão judicativa que é formada pelos dirigentes locais das Testemunhas de Jeová, chamados de anciãos. Eles formam essa comissão judicativa, que essa comissão judicativa formada por eles é um tribunal paralelo, é um tribunal sem reconhecimento das autoridades. É chamada de comissão judicativa, como eu já disse. Então, essa comissão judicativa é para julgar as pessoas que desconsideram as leis da organização das Testemunhas de Jeová. Esse tribunal, ele não é reconhecido pela justiça. Os anciãos que atuam como juízes não são magistrados. Alguns desses anciãos que atuam como juízes nessa tal comissão judicativa das Testemunhas de Jeová, eles mal sabem escrever o seu próprio nome. Mal sabem assinar o nome. E é juiz ali naquela comissão. E tem mais. O julgamento é secreto. E só eles, só os julgadores e a pessoa que está sendo julgada é que permanece no local. Mas ninguém pode assistir o julgamento deles. O réu, ou seja, a pessoa que está sendo julgada por eles, não tem direito de ter um advogado, não tem direito de ter testemunha. Ele é julgado sem a menor chance de ser inocentado. Sem a menor chance de ser inocentado. Ali, o réu, ou seja, a pessoa que está sendo julgada, é julgado com base em um código de leis que só esses chamados anciãos conhecem. O código de leis deles está escrito num livro chamado Livro Secreto dos Anciãos. Então, esse livro, esse manual secreto dos anciãos, esse livro, é só esses anciãos que têm acesso a esse livro. Então, ninguém sabe as leis. Muitas vezes eles podem aplicar até uma lei que não está no livro, mas a pessoa não conhece as leis, ninguém conhece as leis, ninguém tem como contestar as leis deles. Esse julgamento praticado por esses anciãos é um julgamento a portas fechadas. Ali são 3 ou 4 anciãos, juízes, fechados num quarto com a pessoa que está sendo julgada, com a pessoa que está sendo julgada, e a pessoa ali, só eles, só a pessoa que está sendo julgada e os anciãos ali naquele quarto, mais ninguém. Agora, veja, as Testemunhas de Jeová, a direção das Testemunhas de Jeová, dizem que eles imitam o que acontecia na nação de Israel, certo? Mas eles imitam, eles só copiam da nação de Israel as leis que interessam para eles. Porque veja, na nação de Israel, os julgamentos eram feitos nos portões das cidades. Toda cidade, se quisesse assistir um julgamento ali, ela podia assistir. Os julgamentos eram feitos ali nos portões da cidade. Então, por que é que as Testemunhas de Jeová não copiam esse exemplo, então, da nação de Israel? Se é que eles querem julgar alguém, por que eles não julgam na presença de todos, que ali alguém vai ver se eles estão errando ou não? Não. O julgamento é a portas fechadas. Agora veja, meus irmãos, qual que é a pena que esses juízes aplicam ali às Testemunhas de Jeová que cometem uma falta ali? A pena aplicada por eles é uma tremenda de uma covardia. Eles expulsam a pessoa da organização, o que eles chamam de desassociar. Eles expulsam a pessoa e diz que desassociar é uma pessoa. Então, a pessoa desassociada ou expulsa, eles cortam o convívio de todas as Testemunhas de Jeová com aquela pessoa que foi excluída ali. Mesmo que seja parente de primeiro grau. Até parentes de primeiro grau tem que ser, tem que ignorar
ignorar aquela pessoa que foi expulsa ou excluída. Até parentes de primeiro grau. Se for um jovem que foi excluído, e se ele tiver de 18 anos para cima, né, os pais têm que colocar ele para fora de casa. E não pode nem sequer conversar com ele. Somente aquilo que for necessário mesmo. O pai não pode ter convivência com ele. Pode ser uma filha, pode ser um filho, não tem problema. O pai é obrigado a colocar uma filha de 18 anos, cometeu um erro, foi excluída. O pai tem que fazer a mala daquela filha e colocar aquela filha para fora de casa. Não importa o que aquela filha vai fazer lá para fora. Se ela vai se aliar a traficante de droga, ao que for, problema é dela. A organização das Testemunhas de Jeová exige que os pais coloquem para fora os filhos que foram desassociados, os filhos que têm acima de 18 anos. Não importa, eles não estão preocupados com o que é que vai ser daquele filho quando deixou a casa do pai. Eles não estão nem aí. Veja que isso aí, eles estão ferindo uma lei brasileira muito conhecida, chamada ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Os pais não podem fazer isso, não. As Testemunhas de Jeová estão incentivando os pais a ferir essa lei, o ECA. Veja que eles estão ferindo uma lei da nossa Constituição, da Constituição brasileira. Se for um idoso que for expulso ou excluído, os filhos têm que fazer o mesmo, têm que abandonar o pai. Os filhos têm que abandonar o pai, não pode atender nenhuma ligação do pai ou da mãe que foi expulso, que foi excluído, se o filho continua sendo testemunha de Jeová. Se o pai ou a mãe sentiu saudade do filho, quer ouvir pelo menos a voz do filho, ele liga para tentar ouvir pelo menos a voz do filho, o filho não pode atender. Outra falha da organização das Testemunhas de Jeová. Eles estão infringindo o Estatuto do Idoso. Outra lei da nossa Constituição, outro artigo da nossa Constituição que eles estão ferindo. Estatuto do Idoso, porque os filhos não podem abandonar os pais idosos. E a organização das Testemunhas de Jeová mandam os filhos abandonar os pais idosos. Se um filho ou uma filha que foi excluído passar por uma dificuldade, não precisa ligar para o pai, não, nem para a mãe, não. Eles são orientados pela sociedade toda de vigia a não atender a ligação. Pai e mãe não podem atender ligação do filho que saiu de casa, que os pais colocaram para fora de casa, não. Não pode. Então, veja, meus irmãos, estão ferindo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E quanto a eles orientar os filhos, eles mandar os filhos abandonar os pais idosos, eles estão infringindo o Estatuto do Idoso, ou Organização das Testemunhas de Jeová. Vocês estão ferindo o Estatuto do Idoso, né? Agora veja, meus irmãos, essa organização, ela é dirigida por 8 homens lá dos Estados Unidos. Então, essas pessoas nem do Brasil não são, lá dos Estados Unidos, estão aqui destruindo as famílias brasileiras, né? Destruindo as famílias brasileiras, fazendo filhos abandonar pais, pais abandonar filhos, destruindo as famílias brasileiras, esses canalhas lá dos Estados Unidos, nem brasileira essas pragas não é, e estão mandando e desmandando aqui no Brasil. Bem feito fez o Vladimir Putin. O Vladimir Putin acabou com a festa desses cafajestes lá no país deles. Isso, Vladimir Putin, parabéns para o Vladimir Putin, acabou com a festa desses vagabundos no país. Lá na Rússia, esses vagabundos não têm vez. Isso mesmo, Vladimir Putin fez o que
todo governo deveria fazer. O que o Vladimir Putin fez, os governos de todos os países deveriam fazer. Colocar esses cafajestes para fora do país deles. Porque esses cafajestes entram nos países alheios, eles são norte-americanos, entram nos países alheios com essas leis esdrúxulas, essas leis da idade da pedra, essas leis que hoje em dia não existe mais isso, isso é coisa da idade da pedra. E fica aí acabando com as famílias, né? Nos países onde eles não têm nada a ver com isso. Eu gostaria de perguntar para esses 8 ou 9 cafajestes, não sei, eles fazem isso com os filhos deles? Os filhos deles fazem isso com eles? Vocês são muito cafajestes, seu bando de vagabundos, bando de ordinários. Vocês deveriam ter um pouquinho de vergonha na cara e parar de destruir as famílias. Eu gostaria que alguém fizesse isso com vocês também, para vocês aprenderem como é que faz com as famílias. Poxa, é muita cara de pau desses cafajestes, esses 9 homens velhos, mas que não têm vergonha na cara.